Saudamos a todos os nossos queridos amigos, a todos os nossos queridos irmãos. Aqui estamos para mais um culto de adoração a Deus. Louvado seja Deus porque você está aqui, e invocamos também a presença do Espírito Santo conosco. Antes vamos orar ao nosso Deus. Vamos fechar os olhos. Pai querido que estás nos céus, nós estamos na Tua presença para Te adorar. Invocamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Senhor, nos dê luz celestial para entender a Tua palavra e entender os eventos, os acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor, neste mundo, nestes últimos dias, Pai. Volte logo, querido Jesus, é o nosso anseio, o nosso clamor, o nosso desejo, o nosso sonho. Volte logo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar um tema: Trump e a nova desordem mundial. Esse é o tema. Donald Trump, o nome dele, Donald, quer dizer governador do mundo. E queridos, Trump, desde que ele assumiu o governo no dia 20 de janeiro, ele tem sido apresentado diante da mídia de uma forma terrível, por causa do seu temperamento tempestivo, colérico, pelas hostilidades e pelas inimizades causadas. Nós sabemos de um telefonema não cordial com o primeiro-ministro da Austrália, também outro telefonema não cordial com o presidente do México, e também das suas conversas e do estremecimento das relações com a China e com outros países também. E Trump tem sido conhecido no mundo mais por estes aspectos do temperamento dele. Mas hoje nós gostaríamos de analisar um pouco o que tem a ver Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, 45º presidente. O que tem a ver ele com a profecia? Como ele se enquadra dentro da profecia bíblica de Apocalipse capítulo 13? Queridos, nós temos que reconhecer que nenhum outro presidente americano teve a ousadia e a coragem de transformar a festa da posse presidencial numa festa cristã. Uma festa de louvor e de glória ao Deus, Criador dos céus e da terra. Trump convidou nada mais, nada menos do que 6 pastores, 6 líderes religiosos para a sua festa de posse. Foram 6 preces, foram 6 orações longas, exaltando o nome de Jesus e invocando a presença de Deus e a direção de Deus na vida do presidente e na vida do governo americano. Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, o representante do Papa aqui nos Estados Unidos. Timothy Dolan, ele representa o Vaticano e ele fez a primeira oração. Tivemos também ali Samuel Rodrigues, o representante de uma conferência cristã dos hispanos. Tivemos ali também Paula White, a conselheira espiritual do presidente Trump. Ela é uma televangelista pentecostal. Ela tem a sua igreja aqui em Apópica, na Flórida. E ela é conselheira espiritual de Trump. Tivemos ali também William Franklin Graham, filho do grande pregador Billy Graham. Franklin Graham, ele é o diretor, o executivo da
da Associação Evangelística de Billy Graham. Ele é considerado como um dos que apoiaram Trump para a sua vitória. E filho de Billy Graham, Franklin Graham, ele disse que ele não via outra forma a não ser a direção de Deus na vitória de Trump. Eram milhares de pessoas orando antes das eleições e durante as eleições. E ele vê a vitória de Trump como uma resposta de Deus. Um outro líder religioso que ali estava também é o Rabi, o primeiro Rabi representando a igreja judaica, o primeiro a ser convidado no espaço de 30 anos. Ele foi convidado também para fazer uma prece. Tivemos ali também Jackson. Jackson é o pastor da igreja pentecostal lá em Detroit, onde Trump esteve presente durante a campanha. Ele esteve também ali fazendo a sua oração. Queridos, foi uma cerimônia de posse onde Trump fez o seu juramento colocando a mão não sobre a Bíblia maçônica, mas sobre a Bíblia que ele ganhou de presente da sua querida mamãe quando tinha 9 anos de idade na igreja presbiteriana. Ele fez o seu juramento em cima da Bíblia e ele promete, durante a campanha prometeu e depois de eleito também falou: meu objetivo é promover o cristianismo, dar força para o cristianismo. Nós sabemos que a mídia tem feito de Trump realmente uma pessoa assustadora por causa do seu temperamento. E não estamos aqui para defender ninguém, nem para acusar ninguém, mas estamos aqui para mostrar os fatos. Trump teve a coragem de se levantar contra o aborto. Há cristãos que apoiam o aborto. O assassinato das milhares de criancinhas. Não somente ele é contra o aborto, como também ele retirou os fundos do governo americano que dão apoio para as clínicas que realizam o aborto. Por isso, queridos, Trump tem sido fortemente condenado pela esquerda, pela mídia. O que mais Trump tem feito? Trump se declarou abertamente contra o casamento com o mesmo sexo. Trump se declarou favorável à Bíblia, que volte a Bíblia para as escolas públicas. Trump se declarou amigo de Israel. Trump declarou reconhecer Jerusalém como capital de Israel e planeja trazer a embaixada de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém. Queridos, o que Trump está fazendo tem tudo a ver com a palavra de Deus. Embora o temperamento dele não ajude, ele tem agido de forma errada no seu relacionamento, nos seus telefonemas muitas vezes, mas a linha de pensamento que está na cabeça de Trump está seguindo a linha da palavra de Deus, apoiando a vida, apoiando Israel. Ele é contra a globalização. Ele é a favor da soberania de cada país. Cada país tem a sua soberania. E é exatamente isso que a Inglaterra fez. O Brexit, o processo da saída da Inglaterra da comunidade europeia é exatamente para que a Inglaterra continue tendo a sua soberania econômica. E Trump está tentando estabelecer a soberania americana, econômica americana. Queridos, ele está propondo renegociar o NAFTA, esse comércio, esse acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México. Renegociar. O que está pela frente, queridos? O que pode acontecer?
A nova ordem mundial estava caminhando muito bem. A nova ordem mundial é um sonho do Illuminati jesuíta. O Illuminati jesuíta nasceu no dia 1º de maio de 1776. E eles têm o sonho da nova ordem mundial. E este sonho da nova ordem mundial se tornou o sonho americano, quando em 1782 foi votado pelo Congresso americano, foi votado ser o grande selo dos Estados Unidos, a pirâmide inacabada. A pirâmide com um olho de Horus em cima, o olho que tudo vê, chamada a pirâmide inacabada, com o ano de 1776 embaixo. Essa pirâmide, ela tem a frase embaixo dela, uma frase que diz: Novus Ordem Seclorum, que significa nova ordem mundial. Este sonho de 1782, o grande selo dos Estados Unidos, representa realmente este projeto. Entrou para a nota de dólar no ano de 1935. Agora, queridos, surge um presidente que é contra a nova ordem mundial. É contra o que está escrito no grande selo dos Estados Unidos. Um sonho de séculos. Mas não é um sonho só americano. É um sonho que veio dos jesuítas, do Illuminati, e foi transformado num sonho americano. A nova ordem mundial. A ONU, Organização das Nações Unidas, está a serviço da nova ordem mundial. Governo mundial. E agora o 45º presidente americano, Trump, ele se demonstra contra essa globalização, este governo mundial. O que pode acontecer? Interessante, queridos, que ao mesmo tempo que Trump se levanta contra a globalização, ele tem também um genro chamado Jared Kushner, judeu, fiel guardador do sábado. Este genro foi escolhido por Trump para ser o conselheiro número 1 do presidente americano. Não poderia receber um salário por ser considerado nepotismo, mas ele está sem salário, mas é o conselheiro número 1 do presidente americano, guardador do sábado, que nem telefone celular atende no sábado. Tão fiel é ele na guarda do sábado. Ivanka Trump, a esposa de Jared Kushner, filha de Trump, é uma fiel observadora do sábado. Nem celular atende no sábado. Sua loja no sábado está fechada. Queridos, há quem não veja nada demais em tudo isso, mas Trump está cercado de observadores do sábado. O sábado está sendo exaltado no mundo todo, através do governo Trump. Ele não guarda o sábado, mas o seu conselheiro e genro guarda, a filha guarda. O secretário para Habitação e Desenvolvimento Urbano, Dr. Ben Carson, é um fiel adventista do sétimo dia. O capelão do Senado americano é um pastor adventista do sétimo dia, Barry Black. Durante o encontro do breakfast, uma reunião de oração que foi realizado no dia 2 de fevereiro, o convidado para fazer o sermão foi o pastor adventista, pastor Black, Barry Black. Um sermão poderoso.
Começou, o título do sermão To make your voice be heard in heaven. Fazendo com que suas vozes sejam ouvidas no céu. Dizia ele no sermão que através da oração nossas vozes são ouvidas não só na terra, mas no céu. Usando Tiago capítulo 4, verso 2, ele entrou nos temas da interferência, da forma como Deus dirige os governos da terra, atuando nos faraós do Egito, atuando em Nabucodonosor, em Babilônia, da forma como Deus usou Daniel em Babilônia, e da forma como Deus também pode usar o governo americano. Queridos, ele fez um sermão muito comovente, mostrando que os governos não deveriam estabelecer o fundamento em cima de uma areia movediça, mas deveriam estabelecer o seu fundamento em cima da rocha eterna que é Jesus. Queridos, não bastasse tudo isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o filme que foi lançado por Mel Gibson. Em português o título é Até o Último Homem. Até o Último Homem. Queridos, este filme, feito por um católico, Mel Gibson, ele já fez o Passion of Christ, Paixão de Cristo, e agora fez este filme. Quem é que atuou na mente deste homem, Mel Gibson, para que em meio a milhares de opções, ele escolhesse a história de um jovem adventista do sétimo dia para fazer este filme de 2h30, que está se tornando um dos principais filmes no mundo. Já recebeu 6 nomeações para o Oscar. E a história de um jovem que guarda o sábado, adventista do sétimo dia, e seu estilo de vida vegetariano. Eu estou vendo, meus queridos irmãos, que Deus está, de uma forma poderosa, colocando diante do mundo o destaque e a ênfase do sábado bíblico, o dia do Senhor, o sétimo dia da semana. Seja através da família Trump, seja através de Ben Carson, seja através do pastor adventista capelão do Senado americano, pastor Barry Black, seja através de Mel Gibson e o seu filme Até o Último Homem. Uma coisa está sendo exaltada no mundo: o sábado do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Me parece, queridos, que antes que ocorra o decreto dominical, me parece que antes que o decreto dominical seja imposto forçosamente para que o mundo todo santifique o domingo no lugar do sábado, me parece que Deus está exaltando o sábado para que fique conhecido no mundo todo, para que todos possam fazer uma decisão inteligente e consciente a favor do dia do Senhor, para que ninguém fique na ignorância sobre qual é o santo dia do Senhor. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, neste momento, em Apocalipse capítulo 13. O cenário profético de Apocalipse capítulo 13, irmãos. Esse cenário profético nos deixa extasiantes, nos deixa admirados, porque o cenário profético de Apocalipse 13 é um cenário não do primeiro século. A nossa mente não está sendo chamada para o primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, por João, na ilha de Patmos. Mas o cenário profético do capítulo 13 está apresentando, está pintando diante de você um quadro atual para 2017. Algo que está acontecendo em nossos dias. O capítulo 13 começa falando da besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1, verso 2, fala que a besta que subiu do mar, ela representa o papado, o Vaticano. E aqui mencionam no capítulo 13 também uma outra besta, representando um outro poder, no capítulo 13, verso 11. A besta que subiu da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas não era um cordeiro, porque falava como dragão, e o dragão é Satanás.
um país que parece cordeiro, como os Estados Unidos da América do Norte, mas não é cordeiro. Fala como dragão. Porque a maioria dos presidentes deste país, eles são e foram maçons, Freemasons, adoradores do Deus da maçonaria. Abaddon, Baphomet. Queridos, nós não sabemos se Trump é maçom ou não, não sabemos. Pelo menos ele não fez o juramento em cima da Bíblia maçônica, olhando para o obelisco, como é o costume. Queridos, aqui diz que a besta subiu da terra, que nós entendemos como sendo os Estados Unidos da América do Norte, faria uma parceria muito íntima com a besta que subiu do mar, que é o papado, é o Vaticano. Estariam unidos nos últimos tempos para o domínio mundial. E essa união entre esses dois poderes mundiais, o poder religioso e o poder político, poder militar mais forte do mundo, esta união está exatamente no verso 12, capítulo 13, verso 12, que diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, o mesmo poder e a mesma autoridade que o poder papal exerceu durante a Idade Média. Agora, no tempo do fim, quem exerce é os Estados Unidos da América do Norte. Por isso diz aqui, exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, ou seja, recebendo o aval, recebendo a aprovação, recebendo o apoio do Vaticano. E diz mais, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. É uma profecia feita por Deus, declarando que os Estados Unidos da América do Norte, no tempo do fim, usaria sua força, seu poder, sua influência, seu exército, tudo, para que toda a terra adore ao poder papal, se submeta ao Vaticano. E isso vinha acontecendo literalmente nos governos anteriores. Mas, queridos, o relacionamento de Trump com o Papa está um pouco estremecido. Durante a campanha, um criticou ao outro por causa do muro que Trump pretende construir, separando o México e os Estados Unidos. E o Papa disse que quem é cristão não constrói muro, mas constrói pontes. E então, eles estão ainda estremecidos. Mas um presidente, para ter sucesso como presidente dos Estados Unidos, ele tem que ser fiel à maçonaria. John Kennedy, que foi morto, não era maçom. Abraham Lincoln, que foi morto, não era maçom. Ronald Reagan, quando recebeu o atentado, o tiro, não era maçom, se tornou maçom depois. Para um presidente americano permanecer e ter sucesso, ele tem que sonhar com a nova ordem mundial. Ele tem que apoiar o grande selo dos Estados Unidos, que está na nota de dólar, a pirâmide inacabada. Essa pirâmide inacabada que só será completada quando for estabelecida a nova ordem mundial, colocando as 10 supernações, os 10 blocos econômicos do mundo, sob o poder do Vaticano. Os 10 blocos mundiais, 10 supernações, elas estão profetizadas em Apocalipse capítulo 17, verso 12, irmãos. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Aqui nós lemos: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Porque não existiam esses reinos. São reinos modernos. São reinos do tempo do fim, que estão se formando, e não são 11 nem 20. São 10. 10. Essas 10 supernações, reis que ainda não receberam o reino, diz aqui, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta, ou seja, haverá uma parceria entre o poder papal e as 10 supernações. E o verso 13 diz:
estes reis, ou seja, os líderes destas 10 nações, têm o mesmo intento, ou seja, têm um só pensamento, estão unidos numa coisa. Em quê? Entregar o seu poder e autoridade à besta. A besta papal, ou seja, este poder papal, vai recuperar a supremacia perdida. A supremacia de 1260 anos da Idade Média. Esta supremacia papal que durou de 538 a 1798. Eles perderam essa supremacia papal. Mas desde 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado entre Benito Mussolini e Cardeal Gasparri, representando o Vaticano, esse Tratado de Latrão está devolvendo a autoridade, porque criou o Estado do Vaticano. E o papado foi crescendo, crescendo assustadoramente em poder, em popularidade, até chegar no ponto em que o Papa Francisco hoje goza o carisma do apoio do mundo e dos líderes mundiais. Mas, queridos, para que isso aconteça, Trump tem que mudar de cabeça. Para que isso aconteça, ele tem que apoiar o domingo como o dia da família, o dia sagrado, o dia ecológico, recomendado pela encíclica papal de Papa Francisco, a encíclica ecológica do Papa Francisco, com 6 capítulos. O 6º capítulo é uma recomendação para a santidade do domingo. Essa encíclica papal foi aprovada na reunião de Paris, foi aprovada pela ONU e tem que ser aprovada pelo presidente americano. Queridos, alguma coisa tem que acontecer, porque até então Trump parece ser uma carta fora do baralho. Uma peça que não se encaixa dentro da nova ordem mundial. Por isso, agora na imprensa, nos jornais, a frase é nova desordem mundial. Nova desordem mundial, causada pelo presidente americano. Ou ele muda de cabeça, ou eles o tiram, ou eliminam. Quando John Kennedy decidiu romper com o acordo de pegar dinheiro somente do Federal Reserve Bank, irmãos. John Kennedy, 6 meses antes da morte dele, ele rompeu com o Federal Reserve Bank. Não mais pegaria dinheiro, dólar, com o Banco Central americano. Ele mesmo, através do governo americano, imprimiria o dinheiro deles. E imprimiu 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Sem a frase Federal Reserve Note. Sem essa frase. 6 meses depois ele estava morto. Queridos, John Kennedy queria acabar com a CIA. CIA que foi fundada por Donovan, um cavaleiro malta, cavaleiro do Vaticano, Donovan. A CIA foi fundada por um cavaleiro do Vaticano, Donovan, a serviço do Vaticano. Por isso ele foi morto por um agente da CIA. Quem mais teria interesse em matar o presidente John Kennedy? Um agente da CIA, porque ele estava tentando destruir e acabar com a CIA e romper com o Banco Central. Queridos, quando o presidente dos Estados Unidos não entra no esquema da nova ordem mundial, eles tentam tirá-lo do caminho. Será que Trump vai aprovar um decreto dominical contra a própria filha? Contra o genro? Contra o Ben Carson? Você consegue enxergar isso? É difícil, não é? Provavelmente terão que mudar a cabeça dele ou tirá-lo do caminho. Nós não queremos desejar o mal para ninguém, queridos. Mas eu estou mostrando para vocês o cenário da profecia. Apocalipse 13 menciona que os Estados Unidos darão apoio ao Vaticano. Isso é o que está na profecia. E o que vai acontecer? Capítulo 13 e o verso 16.
E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666 é um número que veio lá de Babilônia, da religião babilônica. O número 6 representa o homem separado de Deus. Poder humano que rejeita Deus. O número 6 é legítimo unicamente quando nos leva ao número 7. Quando o número 6 não nos leva ao número 7, ele deixa de ser um número legítimo e se torna um número rebelde contra Deus. Depois do 6, obviamente, deveria ser o 7. Mas depois do 6, vem outro 6. E depois vem outro 6. É uma tríplice rejeição de Deus, Criador dos céus e da terra. O poder religioso que se levanta na terra para instituir o domingo no lugar do sábado, leva este número de 666 pela rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. E os Estados Unidos da América do Norte, a Bíblia, a profecia está dizendo que vai impor este sinal, a santificação obrigatória do domingo no lugar do sábado. Mas Trump está cercado de pessoas que guardam o sábado. Ele é amigo de Israel. Quando a ONU votou que Israel tinha que parar com as construções numa das partes de Jerusalém, Trump disse: espere até o dia 20, para Benjamin Netanyahu, ele disse: espere até o dia 20 de janeiro, quando eu vou assumir. Então nós vamos mudar as coisas, porque ele apoia Israel e apoia Jerusalém como capital de Israel. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque Israel é o povo do sábado. Israel é o povo do sábado. Durante os 8 anos do governo de Obama, Israel foi humilhado. Israel foi desprezado. E Obama abriu as portas para o mundo árabe e fez acordo nuclear com o Irã, colocando nas mãos do Irã o poder de desenvolver o urânio, sabendo que o Irã já tinha falado publicamente de exterminar e riscar Israel do mapa. Queridos, agora o presidente americano é amigo de Israel, o povo do sábado, cercado de guardadores do sábado. Nós temos que orar, irmãos, porque coisas ocorrerão agora, neste tempo, nestes próximos meses e anos. Coisas ocorrerão para mostrar a forma como Deus usará, a estratégia que Deus usará para exaltar o sábado acima de tudo e de todos, para que o mundo inteiro conheça que o sábado é o selo do Deus vivo e que Deus vai selar com seu selo aqueles que lhe obedecem, aceitando a Jesus como Salvador e tornando-se obedientes aos seus mandamentos. Cada pessoa na face da terra terá que ter conhecimento suficiente para fazer uma decisão inteligente, consciente, a favor do dia do Senhor. Nós, como povo de Deus, temos que orar e jejuar, não somente pela nossa família, mas também pelo governo americano, porque são decisões difíceis, é muita força, é muita pressão, e nós queremos nos colocar ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui diz em Apocalipse capítulo 12, verso 17: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Existe uma guerra predita na profecia contra os que guardam o sábado. Guardam os mandamentos de Deus. E o povo de Deus, em Apocalipse capítulo 14, irmãos, Apocalipse capítulo 14, o verso 12, o povo de Deus é descrito de uma forma bem clara, específica, quando diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus.
A ênfase profética para o tempo do fim é a obediência aos mandamentos de Deus. Chegou a hora dos mandamentos de Deus serem exaltados, da Bíblia voltar a ser lida, a ser honrada e a ser ensinada nas escolas. Queridos, mas Satanás estará trabalhando contra. De que lado nós vamos ficar? Ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus? Porque essa é a mensagem que Deus quer que seja pregada para o tempo do fim. O sábado é a pedra de toque, é o ponto controvertido no quadro profético. O sinal da besta, o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo assinala aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo e que são marcados pelo selo de Deus para herdar o novo céu e a nova terra. Jesus voltará para buscar aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo. De que lado vamos estar? Aqui diz no capítulo 13 e o verso 8, mostra quão mundial e quão amplo será o poder e a adoração que se prestará ao poder papal no tempo do fim. Capítulo 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Queridos, todas as tribos, todas as nações da terra adorarão ao poder papal. Mas existe um remanescente na terra que só adora ao Deus Criador dos céus e da terra, e que é obediente aos mandamentos de Deus, custe o que custar, comprados pelo sangue de Jesus e selados e marcados pelo selo do Deus vivo. Nosso destino é o céu, e é para lá que vamos. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor. Amém.